dia. Tô longe de substituir a altura, meu pastor, mas eu acho que porção dobrada serve para alguma coisa. E se porção dobrada serve para alguma coisa, eu quero servir vocês com porção dobrada hoje. Vamos continuar falando de ministério, né? Eu quero ver se eu consigo, até esses dias que me foi proposto, construir com vocês a importância de exercer autoridade ministerial, onde a gente viu que a autoridade ministerial ela precisa ser efetiva em dois mundos, no mínimo, né, em duas atmosferas. Por que que eu digo isso? Porque nós somos o único ser que é capaz de estar em dois estados ao mesmo tempo, de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu acredito que você já tenha ouvido isso, de que nós podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nós somos seres bidimensionais, né? Nós somos seres que atuamos em duas dimensões ao mesmo tempo, tanto terra quanto eternidade, ou quanto céu, para ficar mais fácil. Mas se tratando de terra, o que eu preciso comunicar com vocês antes de fazer uma pergunta, que hoje o devocional nosso é uma pergunta para nós e uma pergunta para você. Assim como Deus me perguntou algum tempo atrás e eu pude responder, eu espero que você também possa responder, mas vamos lá. A terra, Deus criou e deu ela ao homem. Então, tudo que Deus vai fazer na terra, ele faz através de um homem ou de uma mulher. Danduque diz isso. Danduque diz, God need man, que quer dizer, Deus precisa de um homem ou de uma mulher. Quando ele diz aquilo, não é uma frase de efeito, mas é algo muito relevante, porque se Deus confiou a terra e deu ela para que o homem aguarde, ele é fiel com sua palavra, não faz nada na terra, se não for por um homem. Eu sei que isso é muito pesado de você ouvir, talvez é a primeira vez que você esteja ouvindo isso. Mas Deus não pode fazer nada na terra, ele pode, e ele faz através de um homem, mas ele não é todo poderoso. Sim, eu não estou tirando a autoridade, o poder, o senhorio de Deus, mas eu estou dizendo da importância de um homem. Se um homem não fosse importante, Deus não teria morrido pelo homem, me entende? Então a pergunta que eu quero fazer para você, se você está tomando nota, toma nota aí, como fazer o meu ministério ser efetivo? Já se fez essa pergunta? Talvez você é cheio de porção, você é cheio de unção, você é cheio de autoridade, mas não tem um ministério efetivo. O que é um ministério efetivo? Um ministério que, executando ele na terra, ele força o céu a estar na terra. O que é um ministério efetivo? É um ministério na terra que força o céu a vir para a terra, que força uma atmosfera sobrenatural invadir o natural. E isso é muito importante para mim e para você. Por que que é muito importante para mim e para você? Porque o desejo dos céus é invadir a terra. A Bíblia vai dizer: como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia da tua glória. A Bíblia diz que a terra guarda com ardente expectativa a manifestação do Filho ou dos filhos. Que manifestação é essa? Manifestação da glória que habita dentro de mim, dentro de você. E como que essa glória pode sair? Uma das formas que ela sai é ministerial. Então, já respondendo a essa pergunta, como ter um ministério efetivo aqui na Terra? Um ministério efetivo aqui na Terra é um ministério que você está executando. É o que você já está fazendo. Talvez em pouca proporção ou grande proporção, mas a questão é o ministério que eu estou fazendo, o ministério que eu estou exercendo é um ministério efetivo. A efetividade passa por aquilo que eu estou fazendo ou não. Não adianta você ter 1 bilhão de palavras proféticas, que eu acredito muito,
e de que você será inúmeras coisas se você não dá um passo em direção a ela ou nem meio passo em direção a ela. A efetividade ministerial se dá quando você avança terreno, quando você avança aqui na terra. E como que eu avanço aqui na terra? Você avança aqui na terra quando você começa a executar. Eu disse, um dia uma pessoa me parou e começou a me questionar sobre profecia. E eu amo esse tipo de pessoa que questiona de uma forma educada, de uma forma querendo aprender. E a pessoa me perguntando, pastor, por que profecia? Porque eu não consigo entender a importância de ter profecia no culto, ou a importância de ter pessoas profetizando. E eu quero responder, o que eu respondi para ela, eu vou responder para vocês hoje. Eu disse para ela assim, qual é o peso que uma profecia tem, uma profecia de que você vai gerar um filho para uma mulher estéril? Qual é o peso de uma pessoa que precisa mudar de casa, de uma profecia que ela vai se transicionar territorialmente? Qual é o peso de uma profecia para alguém que sonha em queimar as nações, quando a palavra vem de encontro ao desejo do coração dela? Então eu disse, você pensa que a profecia não é importante porque você está querendo colocar um cordão de medir nela, ou você está querendo medir o tamanho dela, mas quem mede o tamanho da profecia é exatamente a pessoa que recebeu. Por isso que você precisa julgar a profecia. Por que eu estou dizendo isso? Porque basicamente todos os ministérios, e eu acredito nisso, passa pela profecia. Por quê? A Bíblia diz, buscai com zelo todos os dons, mas mais um pouco ainda o de profetizar. Já parou para pensar por que a Bíblia te incentiva, te impulsiona a buscar o dom de profecia? Por quê? Porque a Bíblia fala que quando você fala em línguas, você edifica a si próprio. Mas quando há profecia, há edificação para os outros. E por que eu estou falando de profecia ainda? Estamos falando de ministério. Eu estou falando de profecia para você entender contextualmente que edificar outras pessoas é um ministério efetivo. Eu conheço algumas pessoas, cara, que faz muito pouco, mas aquele pouco é tão excelente que serve a todos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um diácono. Qual é a importância de um diácono? A principal importância que tem para um diácono, sabe quando eu vejo? Quando eu chego na igreja e a porta está fechada. Tá todo mundo pro lado de fora esperando. Já aconteceu isso? Você tá numa aula, numa escola, ou você combinou de conversar com alguém e a igreja tá fechada. Agora, olha como que é interessante quando você chega no culto. A porta já tá aberta, as luzes já estão acesas, os banheiros já estão cheirosos, o chão já está limpo. Você não tem o que se preocupar. Você se sente abraçado. Aí eu te digo, qual a importância de um diácono? Você conhece a importância de um diácono até a hora que você entra dentro da igreja. Quando você está para o lado de fora dela, não é quase impossível. Eu tô falando eclesiasticamente, dentro da igreja. Mas a gente conhece um diácono que iniciou um grande homem. Filipe foi um grande homem, transicionando, transladando, e eu quero chegar nesse nível. Já fui transladado para alguns outros lugares, mas não fisicamente, mas eu quero chegar no nível que Felipe chegou, que fisicamente foi transicionado para outro canto. Por que eu estou te dizendo? Porque a efetividade do teu ministério, ela se dá quando você está executando ele. E antes de eu falar de um ministério macro, de um ministério fora da igreja, eu preciso falar do ministério dentro da igreja. Por que eu preciso falar? Porque, principalmente aqui na América, se foi banalizado o ministério eclesiástico. Foi tão pregado o ministério fora da igreja, mas tão pregado o ministério fora da igreja, que as pessoas pararam de olhar para o ministério que estava dentro. Eu sei que vai ter grandes avivalistas, grandes profetas voando às nações, mas só existe grandes avivalistas, grandes profetas, porque eles serviram uma casa. E aqui eu já quero abrir um parêntese para você.
se você tem um chamado ministerial para fora da igreja, se você tem um chamado para fora, você precisa ser muito efetivo dentro primeiro. Deus não vai mandar para fora quem não está sendo efetivo dentro. Quer que eu te provo? Eu te provo. Antes dos 12 discípulos e servirem o mundo, eles serviram uma casa. Pastor, mas não tinha igreja naquele tempo, não tinha estrutura naquele tempo. Não tinha, porque Cristo estava iniciando a partir deles. E eles serviram a Jesus, serviram o ministério. Olha que interessante, vou te contar uma história. Talvez você conheça essas pessoas que eu te conto. Sabe o que Benny Hinn, sabe o que Dan Duque, sabe o que Mark Schubert, sabe o que pastor Juscelio tem em comum? Todos eles, Theo Hayashi, para quem já é mais jovem, sabe que todos que eles têm em comum, eles serviram um ministério durante longos períodos de tempo, até que o Senhor os lançasse para fora. Por que eu estou te dizendo isso? Porque está na hora de você colocar o teu ministério para ser efetivo dentro da igreja. Está na hora Mas eu já estou fazendo, pastor, já estou executando, eu já estou desenvolvendo. Sim, mas você pode ir além disso. Quantos de vocês aqui assistem o culto online? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a importância de um Leandrão, então? Qual a importância de um ministério de mídia para você? Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, qual que é um ministério efetivo? Qual que é um ministério que tá alinhado com o céu? É um ministério que você está fazendo. Não interessa a magnitude daquilo que você está fazendo, desde que você esteja fazendo. Desde que você esteja fazendo. Qual a importância de um ministério de louvor? A importância do ministério de louvor você vai dar quando você chegar no culto e não ter. Eu já fui de um tempo que não tinha ministério de louvor. E olha que eu sou jovem ainda. Mas eu já fui desse período. A gente chegava na igreja com um pandeiro, cara. Vocês não têm noção do que era aquilo. Era um pandeiro. Um pandeiro cantando o hino da harpa. E o fogo descia. Mas agora não, agora melhorou. Agora tem tecladista, tem guitarrista, tem tudo ista, baterista, baixista, tudo quanto é isto é músico. Todos os ministérios são extremamente importantes. Se não fosse importante, ele não existiria. Vocês estão comigo? Qual a importância do ministério? O tamanho exato dele existir e funcionar. Eu quero ir muito mais a fundo com vocês, mas isso precisa estar bem, como eu vou dizer, bem mastigado em vocês, bem firme em vocês, bem sólido em vocês. Porque senão eu vou começar a falar de coisas gigantescas e vai se esvair para o lado. Então, a importância de uma estrutura na tua vida, a importância de uma estrutura na minha vida, se dá também porque alguém se doou ministerialmente para aquilo. Talvez você diz, eu não tenho um ministério tão grande, eu não tenho um ministério, eu não posso nem chamar de ministério que eu tenho. Pois eu digo que eu chamo e te mostro a importância dele, estou te mostrando a importância dele. Quer dar uma importância para as tias da salinha? Fique com seu filho um culto. Fica com seu filho um culto do teu lado, você Só vai com dar a Lília, um importância. culto. Oi? Fica só com a Lília, um culto, né? Não, a Lília não precisa de um culto, não. A Lília é 10 minutos. Já dá para saber. Estão entendendo o que eu quero dizer? Qual a importância? Todos são importantes, mas só se torna efetivo quando você executa ele. Entende? Não adianta você ter um título de tio da salinha ou de educador infantil se você não está fazendo isso. Não adianta nada.
Não adianta você ter um título de músico se você não atrai uma atmosfera quando você toca. Não adianta você ter um título de pastor e palavras que você vai ser pastor se você não está pastoreando ninguém. Não adianta você falar que você exerce um ministério organizacional, eclesiástico dentro da igreja se você não está fazendo isso. Não me fale que você é um diácono se você não está exercendo isso. Então, o ministério efetivo é um ministério que você está exercendo. E se você não está exercendo nada, eu já quero te chamar para algo. Porque se você acorda todos os dias, 5:30 da manhã, não, 5:30 da manhã que eu acordo, você acorda todo dia 6:30 da manhã para dizer, para só ouvir um rapaz falar queimando, não, você acorda porque você nasceu para muito mais do que estar parado, você nasceu para muito mais do que estar em um lugar específico, você nasceu para fazer coisas superiores, com pessoas superiores, e para isso você precisa executar. Execute logo aquilo que Deus te chamou para fazer e tenha um ministério efetivo. Deus me disse que 4 tipos de pessoas elas vão ser não só bem-sucedidas, mas é a marca de 2023. Quais são esse tipo de pessoa? Sábado eu te conto. Vou te contar agora não. O Brunão vai bater o caminhão aí, Bruno. Brinca não. Quais são esse tipo de pessoa? Eu te conto sábado. E eu te convido nem da igreja, você que é daqui. Nem vai. Eu sou seu, nem ia, porque depois do seu ouvir, eu não sei o que vai ser da tua vida, não. Mas passa por isso que eu estou comunicando com vocês hoje. Passa por isso que eu estou comunicando com vocês hoje. Que a importância de você executar aquilo que Deus te chamou para fazer. Deixa eu te contar uma coisa. Hoje, todos vocês sabem que eu estou partindo para o meu ministério, eu e a Thalia estamos partindo para o nosso ministério, não de abrir igreja, mas de abrir portas para o Brasil todo, de desenvolver pessoas, de atrair os céus para pessoas, de ler o céu para as pessoas que não compreendem ele, ou de falar de um lugar de que pessoas não compreendem ou não conseguem ouvir. Um encargo de um profeta que Cristo nos chamou para ser. E qual que encargo é esse? É equipar pessoas. Então estamos partindo para um ministério de equipar pessoas. Tá chegando aqui em fevereiro, mas chegando como? Responde aí, Liz. Pode abrir o microfone, se quiser. Tô querendo dizer que eu vou estar na igreja em fevereiro, se Deus quiser. Eu vou estar aí. sim, na conferência de carnaval ou fora dela, como vai ser? Olha, pastor, eu não sei, porque eu estou ajeitando as coisas aqui, que meu pai é cadeirante, então eu Sim. estou vendo com a minha irmã, estou deixando as coisas mais ou menos já certas, porque foi o que eu falei para eles, mas quando vai? Eu falei, não sei, mas só tenho certeza que eu vou. Eu não sei o dia, não sei a hora, mas eu vou. E tombar a carroça, passar uns 3 dias pagados dentro da igreja. Olha, online é muito engraçado que depois eu fico olhando, passa as coisas de novo pela cabeça, eu falo, meu Deus, eu não paro de escrever ali, e parece que eu estou ali, porque vocês perguntam, eu respondo, aí eu falo, gente, que loucura, eu quero tanto participar dessa loucura, é muito legal. É meio perigoso, mas é doideira. Mas eu gosto do perigo desse. Mas vamos lá, passa por isso. O que eu estava dizendo, alguém me lembra aí, por favor? Você vai contar sábado. Vou contar sábado, não. Não abre a boca e fala, deixa estudar. Como é que eu tava? Eu tava numa linha, me perdi aqui. Você está no ministério com a pastora Tayla. Isso. Pastorzão, como é que o senhor tá, cara? Que responsa aqui, olhando o senhor aqui agora. Como é que tá pra essas bandas
Deixa eu dizer uma coisa para o senhor, há uma porção de avivamento para a tua cidade em 2023. A tua Amém. cidade vai ser colocada no mapa, a tua cidade vai ser, ela é colocada no mapa de Cristo, mas ela vai ser colocada no mapa do Brasil de uma outra maneira. As pessoas vão para aí para buscar tesouros, mas em 2023 eles vão para buscar um fogo incondicional. Deus levanta o Senhor em autoridade, mas uma autoridade estratosférica, a fim de que as pessoas vão para te ouvir. Eu digo ao Senhor 3 coisas. O Senhor vai mudar o Senhor territorial. Eu vejo uma outra casa. Eu vejo um outro lugar. Eu vejo literalmente um outro lugar para receber pessoas. Deus vai confiar no Senhor um instituto. E esse instituto vai preparar pessoas para serem lançadas para fora do Brasil. E a terceira coisa que eu vejo é que o Senhor é como se fosse um aeroporto a cidade de vocês. Receberão muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Muitas e muitas e muitas pessoas. O Senhor dá bagagem ao Senhor, a bagagem específica e precisa para esse tempo. 2023 é um ano de receber pessoas e de levar pessoas. Vamos lá, o que eu estava dizendo mesmo? Amém, amém. Eu Nossa, profetizava, tô queimando, Que vai chegar em fevereiro. Do ministério que está começando com a pastora Tayla. Isso. Mas antes da gente começar o ministério... Caraca, peraí. Caraca, chubarabatu, quebará. Sabe, vai ter uma cura extraordinária aí, pastor. Vejo uma cura extraordinária. Sabe aquela cura que atrai pessoas? Com todo respeito à dor de cabeça, mas não é esse tipo de cura que eu tô falando. Mas vai ter uma cura marcante que vai atrair pessoas. Vamos lá. Antes de começar o ministério eclesiástico aí, antes de começar meu ministério com a Tayla, de ir aos lugares, de sair fora de Poços de Caldas, de ir para outro país, de ir para outro estado, nós servimos uma casa. Por 10 anos servindo uma casa. Então não vou falar para vocês agora do Mark Schubert, não vou falar para vocês agora do Theo Hayashi, vou falar para vocês de mim. Quando a gente foi transicionado, uma galera disse, cara, ontem, a hora que eu fui no culto, que estranho é ir no culto, cara, que estranho é ir no culto de uma outra forma. Algumas pessoas, nossa, pastor, como que é difícil, assim, é estranho não ver vocês aqui, porque por muito tempo vocês ficaram aqui morávamos na igreja. Mas o que eu estou dizendo a você, o teu ministério fora da igreja, ele vai ser efetivo e ele vai ser eficaz quando você concluir ele dentro primeiro. Sabe, Deus não está chamando pessoas que não estão fedendo ovelha. O segredo para esse tempo de um ministério bem-sucedido é quando você está fedendo ovelha. Não interessa se é limpando o chão da igreja ou com o microfone na mão liberando. O que interessa é se você está executando aquilo que Deus te chamou para fazer. Se você está exercendo aquilo que Deus te chamou para fazer, você tem um ministério efetivo. Você está com um ministério efetivo. Você está construindo e recebendo autoridade, e a mesma autoridade que te é dada para falar com 5 pessoas é a mesma autoridade que o Senhor te dá para falar com 5.000, com 10.000. Eu amo o Judah Bertelli, que diz assim, quem não ama uma alma, não ama uma multidão. Se o teu ímpeto de liberar sobre uma pessoa não for o mesmo ímpeto de liberar sobre 1 milhão de pessoas, Deus nunca colocará 1 milhão de pessoas à tua frente. Se você não tem prazer em servir ao Senhor dentro da igreja, me perdoe, você não o servirá fora dela. Vamos lá. A igreja estrutura 2023 vai ser muito importante, cara, e eu não queria entrar nesse caminho, mas a culpa é do pastor Zé. A igreja brasileira em 2023, a estrutura da igreja, vocês vão ver a importância por causa dos ajuntamentos. Nós vamos ter muitos ajuntamentos.
mas muitos ajuntamentos, que dali sairão pessoas, dali fluirão pessoas, dali as pessoas receberão uma porção. Agora, como eu coloco meu ministério para funcionar? Primeira coisa que você vai fazer. A primeira coisa que você vai fazer um jejum. Nossa, pastor, jejum? Sim, um jejum. Mas eu já estou exercendo, então faça. Nós fizemos um aqui de 7 dias. Eu não te aconselho fazer um de 7 dias sem nada. Porque depois no segundo dia o negócio meio que aperta. Mas no quinto dia é como se Cristo fizesse a mesma coisa que ele fez com Adão. Ele viesse em alguns momentos, sentasse do teu lado, desse de comer, é muito bom. Mas por que eu estou dizendo do jejum? Para você estar com o filtro limpo. E a partir dali, você vai começar a exercer algo, vai comunicar ao seu pastor, chamar o seu pastor. Ó, pastor, estou pensando em fazer isso, o que o senhor acha? Acho bom. Faça. Você que é dessa casa, conhecendo o nosso pastor, ele prefere muito mais te parar porque você está fazendo algo ou te impulsionar a fazer algo. E aqui vem a característica de alguém que foi chamado para o ministério. Alguém que foi chamado para o ministério não é passivo. Ele não fica esperando as coisas acontecerem, pelo contrário, ele provoca os céus a fazer, ele provoca as coisas ao seu redor a fazer. Quer que eu te provo biblicamente? Provo biblicamente. Elias provocou tanto, mas ele provocou tanto que parou de chover e choveu, segundo a palavra dele. Mas esse mesmo Elias, quando se tornou passivo e foi esperar Deus fazer alguma coisa, ou esperar alguma coisa acontecer, Deus disse, sai dessa caverna e vai ungir outro no teu lugar. Ninguém gosta de contar essa história de Elias, mas eu tenho que te contar essa história de Elias. Quando Elias estava na caverna, e aqui já é para você que diz, eu gosto de ficar no meu cantinho, eu gosto de ficar na minha caverninha. Elias, quando ficou na caverna, a pergunta para ele foi, o que está fazendo aí, Elias? Ainda é 7.000 que não se dobraram, Elias. Pois sai daí agora e vai ungir um no teu lugar. Já que você quer ficar quietinho na caverna, Elias, eu vou mandar alguém, eu vou ungir alguém que vai fazer. Aqui eu tenho algo a dizer para você que está numa caverna. Ou você sai daí e vai exercer o que Cristo te chamou para fazer, ou você sairá daí para ungir uma pessoa para fazer exatamente o que era para você estar fazendo. Eu não sei como você se sente, mas eu me sinto mal quando eu vejo alguém fazendo aquilo que era para mim estar fazendo. Eu digo, poxa, eu acho que eu perdi. Mas eu tenho umas boas novas para te falar. A seara é muito grande. E que bom que os ceifeiros são poucos, porque se os ceifeiros são poucos, é sinal que são poucas as pessoas que querem exercer algo. E se você acordou aqui 6:30 da manhã para ouvir um rapaz dizer para você que está na hora de você executar e fazer uma coisa, porque a importância do que você está fazendo não é você que mede, são as pessoas que recebem. Vou repetir de novo. Pergunte, quer me falar se uma profecia é importante? Pergunte para quem está recebendo. Quer saber se o diácono é importante? Pergunta para alguém que caiu no meio do culto, bateu a nuca e machucou. Pergunte para alguém que chegou na igreja e estava tudo preparado. Essa é a importância de um diácono. Deixa eu te fazer uma... Agora eu vou parar, tá, gente? Já é 7 horas. Hoje eu vou exceder 3 minutos. E prometo que nunca mais vou fazer isso. Vou ficar firminho das 6:30 às 7. Depois vocês falam pro meu pastor que deu tudo certo, tá? Que eu fui no horário, tá tudo tranquilinho. Vamos lá. Existe como que eu analiso e como que eu vejo um ministério funcionando? Um ministério bem-sucedido é um ministério que está sendo executado. Esse é um ministério bem-sucedido. É claro que a gente tem sonhos extraordinários, sonhos muito superiores, mas todo grande sonho começou com um pequeno passo. Então, talvez você está no teu pequeno passo e isso já é extraordinário. O que eu acredito nisso? Lembra quando Jesus foi transformar
água em vinho, o primeiro milagre que ele fez, água em vinho, foi no casamento, tal, vocês já conhecem a história. O que eu quero dizer para vocês, o que é um ministério bem executado? Um ministério bem executado é aquele ministério dos mestres salas, que facilitaram o milagre de Jesus. Um ministério bem executado é um ministério que facilita o que Deus quer fazer. O que Deus está querendo fazer hoje? Faça o teu ministério cooperar com o que o Senhor está querendo fazer. Facilite um milagre na vida de alguém. Isso é um ministério bem efetivo. Por quê? A velocidade que aqueles homens pegaram as talhas, a velocidade que aqueles homens chamaram a atenção do público, porque se você sabe, se você não sabe, eu vou te falar agora, a festa não estava acontecendo em um lugar específico, estava acontecendo em vários cômodos daquele lugar. Como que todos foram ter com Jesus? Como que todos foram ir lá ouvir Jesus? Porque alguém facilitou, alguém disse, olha, tem um cara ali falando, tem um cara ali, bateu na tacinha para falar algo no casamento. Então, seja um facilitador de milagre. Facilite aquilo que Deus está querendo fazer. Seja a pessoa que facilita o que Jesus vai fazer. Então você tem um ministério efetivo. Então você vai ter um ministério bem executado. Eu quero acreditar que nós vamos chegar na autoridade ministerial. E estou caminhando para isso. Vamos caminhando para isso. Mas por hoje, o que eu quero dizer para nós, nessas meia horinha, nessa manhã, é exatamente isso. O ministério bem executado. Um ministério bem efetivo, é um ministério que você está fazendo, não interessa a magnitude dele, interessa que você está fazendo ele. E todo ministério bem feito é um ministério que está facilitando o milagre do próximo. Se a pessoa do teu lado está recebendo algo porque você facilitou, parabéns, você tem um ministério muito efetivo. Gente, esse foi o nosso devocional de hoje. Até amanhã. Amo vocês. Grato por essa manhã. Até mais. Bom dia. Obrigado, Bom pastor. dia, até mais. Um abraço. Bom dia. Bom dia, bom Deus dia. abençoe a todos. Bom dia.